Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje a gente vai corrigir o livro A Conquista de Língua Portuguesa do quarto ano e atendendo aos pedidos, a Ana Carolina pediu para mim as páginas 226 a 229, porque ela disse, Prof, eu tô precisando disso para agora. Então ela me mandou essa mensagem faz uns 5 minutinhos. E eu tô sempre acompanhando, né, os comentários de vocês, então eu não quero deixar o aluno na mão, né? Então a gente vai fazer a correção aqui para Ana Carolina, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar aqui embaixo nos comentários de onde você é, de onde você está falando, qual estado que você está falando. E não esqueçam, quando vocês me pedirem para fazer uma correção, vocês precisam colocar o nome do livro, as páginas, a série que você quer que eu corrija, tá? Deixa tudo bem explicadinho, porque vocês não estão colocando. Vocês estão colocando só o número da página e aí eu não consigo adivinhar. Então, por favor, na hora de pedir, façam isso, deixa bem explicadinho para eu poder entender o que você quer, tá bom? E fazer a correção. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma leitura de um conto da Princesa Borbulhinhos. Eu não vou ler o conto para não ficar muito grande, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Minha canetinha amarela. Aí eu não vou ler para não ficar muito grande o vídeo. Então, vamos direto para a correção, né? Vou aumentar aqui um pouquinho que fica melhor. Então, olha só. Afinal, a princesa desse conto se parece ou não com as princesas dos contos de fadas tradicionais? Por quê? Então, vocês vão colocar assim, ó, a partir daqui, tá? Lembra, início de frase, letra maiúscula. E lembra que você só vai colocar no seu caderno aquilo que eu grifar de amarelo, tá? Então, eu vou grifar aqui, ó. Então, ó, não, pois em contos de fadas tradicionais, as princesas não passam por situações... Ah, peraí, deixa eu tentar grifar sem pegar a linha de baixo. Tá meio difícil de grifar aqui sem pegar a linha de baixo, né? Mas a gente tenta. Ih, tá difícil. Acho que não vai dar. Mas vocês vão colocar isso aqui, ó. Não, pois em contos de fadas tradicionais, as princesas não passam por situações como as que a princesa Borbulhinhos enfrentou, pois faz barulhos estranhos. Lembra, então, início de frase, letra maiúscula. Lembra que o nome da princesa é com B maiúsculo, porque é nome de gente, isso é um substantivo próprio, e substantivos próprios, você precisa colocar a letra maiúscula. Lembra que a gente já estudou sobre substantivos em aulas anteriores, beleza? A seção Preparação para a Leitura apresentou o ambiente e alguns personagens do conto. Aí aqui está explicando o que é conto, né? Então eu vou só adiantar para vocês que contos são narrativas curtas, tá? Então são pequenas histórias que são apresentados personagens, você tem um ambiente aí na história, você tem um tempo ou você pode ter a época em que o conto se passa, tá? Então isso aí é um conto, é uma pequena história com personagens e com um ambiente específico dessa história. Letra A. A expressão há muito tempo é comum em contos tradicionais. Essa expressão marca um tempo. Antes, eu quero explicar esse A com H, tá? Toda vez que você vê A com H, esse A é do verbo haver, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar para vocês assim, faz muito tempo. Se eu colocar somente o A sem o H, tá errado, tá? Porque tem que ser um A de haver. Então, quando você coloca há muito tempo com H, significa faz muito tempo, tá? Então, presta atenção nisso daí para você não se confundir, tá? Então, vai ser isso aqui, ó, marca um tempo indefinido. Porque, olha só, o que é um tempo indefinido? Um tempo indefinido é quando a gente não sabe exatamente quando começou, quando terminou. Por exemplo, eu não sei se esse tempo foi em 2010, foi em 2020, foi em 2022, eu não sei, por isso é indefinido. É um tempo que não está definido. Esse in aqui, ó, esse prefixo in, significa não, tá? Então, é um tempo não definido. Beleza? Letra B. Que outras expressões poderiam indicar tempo indeterminado? Então, olha só, indeterminado é um tempo que não está determinado, não está definido. Então, a gente tem aqui, ó, há muitos anos, né? Mas aí, há muitos anos quanto? Há 10 anos? Há 15 anos? Não sei. Então, se você não sabe, é um tempo indeterminado.
No tempo de reis e rainhas, tá. Esse aqui também é um tempo indeterminado. Por quê? Porque no tempo de reis e rainhas, mas quando? Quando foi esse tempo? Porque, por exemplo, a gente tem agora o rei Charles, né, que é filho da rainha Elizabeth, que faleceu há pouco tempo, e nós estamos em 2023 e nós temos um rei governando na Inglaterra. Então, a gente não precisa achar que o tempo de reis e rainhas era só lá em 1800 e bolinha, em 1700 e lá vai frangalhos, entendeu? Então, você precisa entender que no tempo de reis e rainhas pode ser qualquer tempo. Pode ser lá em 1800 e bolinha ou pode ser agora em 2023, que nós temos reis até hoje. Então, por isso, é um tempo indeterminado e em um tempo distante. Mas distante quanto? Eu não sei falar. Eu só sei que é um tempo distante, mas esse tempo distante é o quê? É 5 anos? Faz 10 anos que aconteceu? Então, não é um tempo determinado. Agora aqui, olha, por que a gente não vai marcar esse quadrinho? Porque aqui está determinado, aqui está definido há 2 anos. Então, você sabe que isso foi há 2 anos atrás, então você tem certeza de quando aconteceu esse determinado fato. Por isso que a gente marca apenas essas 3 alternativas. Agora, olha só. Nos contos há um conflito gerador, ou seja, uma situação-problema que surge para quebrar a calma inicial da história, ou seja, da treta. Tá? Esse conflito gerador, ele está dizendo o seguinte, olha, nos contos nem tudo são flores, tem hora que dá uma treta lá, tem hora que sai umas brigas lá e tal, e a gente precisa analisar isso daí. Então tá perguntando, qual é o conflito gerador nessa história, ou seja, qual que é a treta dessa história? Então o fato de a princesa fazer barulhos quando ficava tímida, emocionada, feliz ou triste, tá? Então, um conflito é aquilo que causa um certo problema, não precisa ser necessariamente briga, mas é um conflito. Ele traz um certo problema, um certo desconforto para o personagem, ou traz aquela treta pesada mesmo de todo mundo se engalfinhar. Tá? Então, conflito é isso, o nome mesmo já diz, é um conflito. Tá? Então, essa é a resposta da número 4. Vamos para 5. Há nos contos um clímax, ou seja, o momento de maior tensão na narrativa. Gabi, eu não entendi o que é clímax. Olha, toda história, todo conto, todo filme, séries que a gente assiste, tem um clímax, tem aquele momento assim mais tenso. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está assistindo um filme e você está comendo pipoca de boa, assistindo o filme super tranquilo, de boa na lagoa, quando de repente surge uma cena que te deixa assim roendo as unhas. E aí você tá apertado para ir no banheiro fazer xixi, mas você não vai porque o negócio assim tá pegando fogo no filme, não, você não consegue levantar do sofá, porque você precisa ver o que vai acontecer. Porque é um momento de muita tensão. Então, isso é clímax, tá? O clímax é quando a coisa assim tá fervendo que você não consegue desgrudar o olho, tá? É um momento de maior tensão. Eu vou te dar outro exemplo. A menina tá lá no filme viajando de ônibus. E ela tá escutando uma musiquinha no fone de ouvido e ela tá super de boa, tá super tranquila. Quando de repente uma carreta vai de encontro ao ônibus e aí causa um acidente, a carreta bate no ônibus e aí fica todo mundo tentando sair de dentro do ônibus, todo mundo ferido, todo mundo assim passando mal, enfim, o ônibus tombou e as pessoas estão tentando sair de dentro do ônibus rapidamente antes que o ônibus pegue fogo, porque afinal de contas ele bateu numa carreta. Então, esse é o clímax da cena. O clímax da cena é quando tá tudo tranquilo, mas de repente acontece alguma coisa que dá muita tensão, dá muito nervoso. Que no caso foi as pessoas se machucarem e precisarem sair rapidamente de dentro do ônibus para o ônibus não pegar fogo. Então, isso é clímax. Deu para entender? Se você não entendeu, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu explico de novo. O importante é que você entenda, tá? Não estou aqui só para corrigir, eu dou uma aula junto com a correção, tá bom? Então, deixa aqui embaixo se você não entendeu.
Então, o clímax desse conto se dá no momento em que, gente, qual é a parte assim mais, tipo, mais tensa, assim? É essa aqui, ó. A princesa sai apavorada do castelo. Então, isso é um momento de tensão. Vamos lá para a nossa última página. Então, leia e responda. Todo conto apresenta a resolução do problema, ou seja, o momento em que é dada uma solução ao conflito da história narrada. No conto Princesa Barulhinhos, o conflito foi resolvido? Sim, porque pensa comigo, você tem um conflito gerador, você tem um problema, né? Você precisa resolver o problema. E no conto Princesa Barulhinhos, isso foi resolvido? Sim, isso foi resolvido. Agora, o conto teve um final feliz? Explique. Sim, pois a princesa encontrou um príncipe que não se importava com os barulhos que ela fazia e também fazia barulhos quando ficava feliz. Letra C. Que expressão é comum aparecer no final dos contos tradicionais infantis? Então, olha só, gente, os contos tradicionais infantis, o que é tradicional, Gabi? Tradicional é aquele conto comum, aquele conto que todo mundo conhece, tá? Tipo, sei lá, o Chapeuzinho Vermelho é tradicional, passa de gerações para gerações. Eu conheço, minha mãe conhecia, minha avó conhecia, agora os meus filhos conhecem, então é uma coisa tradicional, é uma coisa comum, tá? Então, os contos tradicionais, ele tem um jeito bem próprio de finalizar a narrativa. Por quê? Porque, em geral, terminam com a expressão e viveram felizes para sempre. Exemplo, a Cinderela, né? A Cinderela teve aquela história que a madrasta era muito ruim, maltratava ela, e aí ela, enfim, né, foi sabotada, aí ela deu o sapato, né, ela precisava ter um sapato que servisse nela, para ela poder ir ao baile, encontrar o príncipe dela, enfim, aquela coisa toda. E no final da história acabou tudo bem, e aí ela e o príncipe viveram felizes para sempre. Então, isso daí é uma coisa tradicional, é uma coisa que acontece em todo conto de fada, tá? Ou em todo conto, mesmo que não seja de fadas, mas acontece. Agora, o conto que você leu poderia terminar assim? Explique o porquê. Sim, pois o conto termina com a princesa e o príncipe apaixonados e felizes, como geralmente terminam os contos tradicionais infantis, né? Então, quando você vai ver um filme de adulto, por exemplo, nem sempre temos finais felizes. Aliás, a maioria dos filmes que eu tenho assistido, né, e dos livros que eu tenho lido, a maioria não está terminando com um final feliz. Mas por quê, Gabi? Porque não é tradicional. O tradicional, o comum, né, e as histórias infantis, elas têm que terminar sempre com um final feliz, porque é um conteúdo para criança. Então as crianças gostam que a princesa fique com o príncipe, tá? Gente, eu sei que eu estou explicando demais, mas isso é interpretação de texto e é importantíssimo que vocês entendam, tá? Porque na hora da sua prova eu não vou estar lá com você para te ajudar. Então, o momento que você tem para me pedir ajuda é aqui no nosso canal, coloca aqui embaixo nos comentários, mas você precisa entender, tá bom? Porque se você não entender, você não vai conseguir fazer nada sozinho na sua escola, tá? Então preste atenção nisso. 7. Que sinal gráfico foi usado para marcar as falas dos personagens? Aspas, né? Então, quando a gente vai. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui no texto para ver se eu acho uma fala aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Isso aqui é uma fala, tá? Então, olha só, meio sem graça disse, olha o disse aqui, é a fala de alguém. Aí colocou aspas. O que é aspas, Gabi? É esses dois tracinhos aqui, tá? Vou até tirar aqui, vou deixar só os dois tracinhos para você ver. Então, aspas é isso aqui, é esses dois tracinhos que ficam aqui. Então, quando a gente quer representar a fala de alguém, a gente representa pelos tracinhos, beleza? Então, tá bom, vamos lá agora para o número 8. Deixa eu só tirar isso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, aspas.
tá? E aqui, ó, sublinhe no conto um trecho que confirme a sua resposta, tá? Então, vocês vão sublinhar o quê? Você vai sublinhar um dos trechos que indica fala de algum personagem. Por exemplo, mas que horrível! Vamos voltar lá e vamos fazer de novo aqui onde que eu sublinhei, ó. Então, você pode pegar qualquer fala, ó. Você pode pegar isso aqui. Isso aqui é uma fala, tá? Então, você pode colocar essa resposta aqui, tá bom? Então, tá. Então, agora vamos para 8. Releia este trecho do conto. Apesar do pula-pula, a princesa Barulhinhos disse Slim! De todo o coração. A forma como a palavra em destaque foi escrita evidencia que a princesa ela estava muito feliz, né, gente? Porque ela falou sim, né? Agora, se ela tivesse triste, ela ia falar sim. Olha a diferença. Por exemplo, sua mãe fala com você, quer ir tomar sorvete? Sim! Aí, se você estiver triste, você vai falar, sim, né? Então, dá para ver por esse sim bem longão aqui que ela estava muito feliz. E no 9, a gente tem que circular nesse trecho a palavra utilizada para introduzir uma comparação. Gabi, o que é uma comparação? Tô sem saber o que é isso. Comparação é você ver alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Então, por exemplo, imagina que você é menina e você tem uma outra irmã. Aí, se eu quiser comparar as duas, eu vou falar, nossa, vamos supor que você chama Beatriz. Aí eu vou falar assim, nossa, a Beatriz é mais alta do que a irmã dela. A Beatriz tem um cabelo maior do que a irmã dela. Então, isso é comparação. Outra comparação, vou comparar o meu carro com o carro do meu cunhado. O meu carro é vermelho, isso é verdade. Meu carro é vermelho e o carro do meu cunhado é preto. Aí, como que eu vou comparar? Vou falar, o meu carro é mais novo do que o dele. Ou, o meu carro é vermelho, o dele é preto. Então, comparação é quando você pega duas coisas ou duas pessoas e você vê as características de um e de outro. Tá? Então, isso que é comparação. Gabi, por que você está me explicando isso? Porque eu conheço aluno e eu sei que tem aluno que não sabe o que significa comparar alguma coisa. Então, por isso que eu estou explicando bem explicadinho. Então, os soluços da princesa ficaram tão frenéticos que ela começou a pular como um cabrito. Então, tá comparando a princesa com o cabrito. Por que tá comparando com o cabrito? Porque o cabrito, ele pula muito. E a princesa também estava pulando muito. Por isso que aí está dizendo que ela começou a pular como um cabrito, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de você é um menino. Aí você cisma de pintar a unha de preto, porque agora tá na moda os meninos quererem pintar a unha de preto, né, para ficar mais descolado e tal. E aí a sua mãe vira e fala assim: "Mas nossa, você tá agindo como uma menina". Então tá te comparando. Entendeu o que é isso? Comparação? Então tá, a gente terminou agora a página 229. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. É muito importante o like porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais alunos de todo o Brasil e aí, consequentemente, o nosso canal cresce e eu posso ajudar mais alunos. E lembrando, eu deixei uma enquete aqui também no canal, perguntando se vocês gostariam de ter aulas ao vivo. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, falando qual aula de reforço você gostaria de ter e coloca a matéria para mim, tá bom? Português, matemática, geografia, pode colocar, tá? Que a gente vai fazer para vocês, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Não esquece de vir para cá todos os dias se encontrar comigo, porque todo dia tem vídeo novo, beleza? Então foi isso, até mais e tchau!